É. Estamos no ar. Estamos no ar? Estamos. Eba! Então, aqui, olá! Olá, boa noite, Dani! Oiê. E boa noite a todos, todas e todos. Bem-vindos, que bom, que maravilhoso podemos fazer essa conversa, que vai ser mesmo como, né, mais uma das nossas conversas, as conversas com a Dani tão inspiradoras. É, então, queria recebê-la, agradecer, na verdade, em primeiro lugar, é, essa, essa disponibilidade, Dani, essa parceria, estar junto, na verdade é uma honra, assim, para mim, para o laboratório de manuseio coreográfico, ter a sua colaboração artística em todas as frentes do projeto. Então, quero agradecer muito Querida, eu que a parceria. agradeço. Agradeço essa oportunidade de estar nesse momento tão árduo, tão, né, solitário, podendo trocar, criar junto, né, que é tão importante, dá tanto contorno, né, dá uma coisa boa no coração. Então, eu agradeço a oportunidade de ter estado com vocês esse tempo, podendo trocar, pensar junto, experimentar junto. Sim, nossa, total. Isso, né, a criação como esse lugar de contorno e de alimento, né? Total. Então, aproveitando isso, né, queria introduzir, apresentar um pouco o projeto, assim. Na verdade, primeiro, falar mais um pouquinho da Dani, né? A Dani é uma referência, assim, nos estudos do gesto, dança e percepção. Suas pesquisas são centradas nos processos de produção de sentido a partir das sensações, percepções e gestos do corpo, através de uma poética arquivista e de experiências transdisciplinares. Uma introduçãozinha para vocês. E aí, a Dani está fazendo essa colaboração artística, né, nesse projeto, que é o Gestos Barreiras, que eu venho coordenando e dirigindo junto ao Laboratório de Manuseio Coreográfico, que é uma plataforma de pesquisa e criação em dança. E o projeto Gestos Barreiras, nesse projeto a gente se debruçou a pensar sobre os aspectos do gesto na pandemia, nesse contexto em que estamos. E uma das perguntas, né, que nos moveram nossas questões, nossas reflexões e nossos gestos, foi justamente essa, né? Como a pandemia tem nos coreografado. E acho que ela é um disparo, né? Foi um disparo para o processo criativo e eu acho que é uma pergunta a se fazer constantemente, né? Porque eu acho que essa coreografia se dá a cada dia, né? Assim, se atualiza a cada dia, né? Sim. Depois de um ano e tanto, então, né? Ela está mais presente do que nunca, né, Camila? Esse Uhum. lugar que a gente também foi investigando, né, as diversas camadas dessa coreografia pandêmica, né? As camadas dos gestos, digamos assim, mais cotidianos e ligados a construir barreiras físicas e gestuais, né? As outros gestos barreira mais internos e de estados, né? Que a gente foi se dando conta que estão acontecendo, né? Sim. Independente, às vezes, da nossa vontade, né? Então, eu lembro da gente também ter experimentado bastante isso, né? Como essa sensação de construir uma barreira interna na relação, né? Bom, já também começa que a gente já tem essa barreira, né? Que a gente não está diretamente com as pessoas, a gente tem uma tecnologia fazendo uma barreira, digamos, porosa, né? A gente consegue se ver e trocar, mas ainda assim é uma barreira, né? Não estamos
no mesmo lugar, né? Juntas. Mas Uhum, essa coisa que a gente ficou pensando sobre como é que tanto tempo, né? Um estado tão prolongado, precisando criar barreiras de proteção, vai gerando, né, não só para fora da pele, né, mas para dentro da pele, né? Um lugar também de barreiras ou de retração, né? uhum, A gente experimentando, eu lembro que a gente tinha muito esse lugar, né, de entender esse isolamento, mas como é que esse isolamento dá dentro, né, no estado interior, esse lugar de você ir se retraindo, né? Eu te falei daquela uhum, história, né, que eu fui encontrar um amigo esse ano, falei, nossa, estou precisando tocar em alguém, ser tocado, vamos encontrar. E aí a gente foi fazer uma dinâmica de toque, e eu me senti como se eu já tivesse criado lá dentro, assim, na minha percepção mesmo, em relação ao toque, uma barreira muito interna, celular. Algum lugar ali, né, que já fez uma proteção independente da minha vontade, né? uhum. Pela Como já relação muda o modo de estar, né? totalmente, totalmente, né? Pela relação que a gente vai estabelecendo, né, com a gente falou disso também, né? Não tem mais assim esse feedback, esse contorno do espaço, né? Do espaço e do tempo, porque o tempo também ficou circular, né? A gente está dentro de casa, no Zoom o tempo inteiro. Aí a Uhum, gente não sai, não pega ônibus, não anda, quase não anda na rua, não vai para outros lugares, não encontra outras pessoas, né? Essa diferença dos espaços, céu sobre a cabeça, uma sala assim, um lugar assado, outra pessoa, não ter pessoa, o espaço cheio, o espaço vazio, os carros, não ter carros, todas essas variações espaciais que vão dando contorno e multiplicidade de experiências para a gente articular com o corpo. E os tempos também, né? O tempo de estar dentro de um ônibus, o tempo de ir para tal lugar, o tempo de caminhar ali, o tempo. Isso, né? Não tem. Então, esses contornos que as espacialidades, as temporalidades múltiplas nos dão e nos criam, recriam, atualizam o nosso corpo de multiplicidade, porque o corpo está sempre precisando se articular, vai ficando pobre, né? Também. uhum, Vai ficando uhum. pobre. E isso leva, né, diretamente a pensar mesmo no modo como o gesto se constitui, né? Pensando no gesto como que se dá nessa relação, né, com o ambiente a partir e através desses feedbacks que o ambiente dá, né, ambiente externo, ambiente interno. Uhum. Sim, totalmente, né? A gente vai ficando com uma pobreza de experiências, digamos assim, uma pobreza no sentido da multiplicidade, né? De relações com o Uhum, espaço, com o tempo e com as pessoas, né? Os outros, né? A gente tem os outros aqui dentro do nosso espaço. Então, e essa tela em que os outros ficam todos meio chapados, né? Também. A gente uhum, vai criando essa modulação que a gente falou, né, bastante do pré-movimento, né? Então, essa uhum, alguma coisa dentro que escapa à nossa vontade, né, no sentido de controlar, mas alguma coisa que antes do movimento se dar já cria essa barreira, né, que a gente falou, né? Esse lugar que é quase celular, mas de musculatura bem profunda, que alguma coisa dentro de você já se retrai, já empobrece no contato e muda como o gesto se expressa, né? Certamente, o olhar se expressa. Como é que a gente vai mudar quando a gente conseguir voltar a se relacionar para valer, sem máscara, né? Talvez a gente uhum. veja isso com muita clareza, né? Como às vezes a gente só sente ausência também quando volta a presença, né? Então a Sim. gente vai perceber o que a gente perdeu, né? Uhum, uhum. E tomara que É, a gente consiga ganhar de volta. ganhar de volta, né?
quanto isso, né, o outro e o ambiente afeta o nosso corpo, constrói o nosso corpo, né, no sentido de o que somos ali, o que performamos, né, Sim, e o quanto também a tela cria outros tipos de gesto, né, às vezes eu me sim. percebo com expressões muito exageradas ou com gestos, né, muito Esses repetitivos, gestos. tem muito a ver com É, esses é. gestuais aqui, né, mas E isso, também esse plano, né? esse plano. Uhum, A gente fica meio da cintura para cima, né, em geral. Sim, é, e também é muito bidimensional, né? A gente fica sem tridimensionalidade mesmo, a gente sente as pessoas sem tridimensionalidade, né? Então, são outras leituras também, né? São uhum, leituras muito das expressões faciais, né? Do tom de voz, que aí também ganham, né? Porque a gente está prestando só atenção nisso, né? O que temos, né? uhum, Para ler do sim, outro, né? uhum, Então, a gente fica tentando ler, né? é. E nesse sentido também pensar na criação em dança, assim, né, tô lembrando agora, assim, pensar na criação em dança nessa mediação, é, acho que tem sempre esse lugar da experiência do movimento, né, da experiência do gesto e de como esse gesto é, se transforma em imagem, né? Tem sempre essa mediação e também isso muda um pouco também como esse gesto acontece, né? Como essa experiência de movimento acontece, né? Uma vez que se É. sabe que ela está sendo emoldurada, e aí acho que é sempre Ela está uma sendo questão. emoldurada e a gente está se vendo enquanto faz o gesto. Então, para eu me relacionar com você, eu tenho que me ver, né? É, de algum modo, eu posso até me tirar daqui, né? Mas tem, né, essa coisa da gente estar sempre se vendo. Então, uma autorreferencialidade muito grande também, e uma moldura, né? Essa moldura que eu fiz para hoje aqui com cactos, samambaia, tipo, né? Já Uhum, pensa a gente em relação a um quadro, e quando a gente vai dançar, né, tem todo esse lugar, né, do que é próximo, do que é longe, de como a gente transforma o nosso palco nesse espaço aqui, que é o enquadramento, né? uhum, E a relação que a gente cria com esse telespectador que uhum. vê do outro lado, né? O que está ali mediado também, né? Por uma tela vendo isso, né? Uhum, São outras, realmente, sim. outras percepções, eu acho, que são mais valorizadas, né? Uhum. Eu acho que interessante pensar mesmo nisso da percepção, né, de como ela. Acho que talvez seria legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né, como a percepção constrói, né, modula o gesto. Acho que isso que a gente já falou, né, aqui, desses feedbacks do ambiente, feedbacks externos e internos. É, e aí, como é isso? Como é isso? A gente só percebe pela falta. Então, os estímulos, a gente deixa de ter estímulos que também aprimoram nossos sentidos. Então, o oposto disso seria também, né, um atrofiar desses sentidos ou desenvolvimento de outros, né? Outros Sim. sentidos, assim. Eu acho que tem pelo menos eu sinto na minha experiência, né, uma atrofia, sim, dos sentidos nas relações, assim, com outras pessoas, no sentido, né, eu não sinto o seu cheiro, né, a gente não degusta alguma coisa juntas, é sempre eu aí ou aqui, né, eu te ouço, sim, mas ainda assim a sua voz é mediada por esse aparato, então ela perde um pouco da espacialidade que ela teria em relação ao meu corpo, né?
você falar aqui, a gente até experimentou isso, né? Bastante. O que é falar cochichando, perto do ouvido, ou longe, alto ou baixo, nessas nuances que vão me moldando também, vão me afetando, né? Produzindo afetos e que eu acho que vai ficando fica muito visual, né? Uhum, E a visualidade, ela é muito ligada ao sistema nervoso, né? Eu acho, e ao sistema nervoso simpático até, né? Então, não é à toa que a gente está, né, com os olhos tão cansados e com dificuldade de dormir, alguma tensão, muito estresse. Todo esse lugar do foco, que essa mediação pede foco, né? Você olha através, então, esse foco, que tudo isso dá uma incentivada no sistema nervoso e, de certa forma, atrofia ou empobrece a experiência mediada por outros sentidos de uma ordem mais celular, mais do que você não tem muita clareza, que você está sentindo, mas está sentindo. Então, as coisas ficam muito contornadas nesse lugar, né, dessa percepção de sistema nervoso mesmo, né? uhum, E eu acho que talvez a gente tenha que reaprender depois um outro lugar, né? Outro tipo de comunicação, né? uhum. Com as outras pessoas, né? E Sim. as coisas do mundo. Essa é a da ação da intimidade, né? Me fez lembrar agora também, quando ano passado eu encontrei os meus pais pela primeira vez, depois de um ano sem estar junto, e a gente teve uma situação que a gente, enfim, a gente se encontrou e aí a gente se abraçou. E a minha sensação era de que era uma intimidade muito grande, de que eu tinha beijado eles na boca, assim. Uma sensação de que beijei meus pais assim na boca. E aí eu vi o quanto acho que o padrão, a referência de intimidade, né, Exatamente. transforma. Assim. Exatamente, né? O que passa a ser intimidade, né? E é muito doido, porque eu tenho uma filha adolescente, né? E já vejo que essa geração, que já é muito mediada, né, pelos telefones e tal, tem uma relação de intimidade, por exemplo, eles namoram, coração para lá, coração para cá, coração para lá, coração para cá, e horas no WhatsApp, mas pouco contato corpo a corpo, na verdade. E quando encontra, não sabe nem lidar com aquelas sensações que afloram, é quase insuportável, na verdade. Dá vontade de correr para o celular. Uhum, Isso, uhum, de certa forma, é isso, né? Que a gente também está sendo jogado, né? Para isso, né? uhum, Um outro lugar, o que vai ser intimidade, né? O que passa a ser intimidade, ou quão íntimo vai ser, quão invadido a gente vai se sentir depois, porque tem toda uma questão aí, a gente falou sobre isso, né? Do dentro e fora, e a gente trabalhou bem isso no início do processo, pensando em membrana, né? A uhum, membrana, desde um lugar muito celular, a membrana como esse lugar, né, que protege o que entra e o que sai, que faz a barreira da célula, né, que faz uma barreira seletiva, dizendo o que tem que entrar e o que não, né, e essa barreira, ela é, digamos, ela é informada pelo ambiente, né, do corpo, que é informado pelo ambiente do corpo. Então, assim, o ambiente do corpo interno, o ambiente do corpo externo informa essa barreira celular, né, o que é perigoso ou não, quais substâncias ou não, o que deixar. E a nossa barreira pele também, né, nesse momento, é isso, né, informando para a gente o que é perigoso ou não. Aproximar muito de alguém é perigoso, né? Então, esse lugar entre o dentro e o fora, o que a gente vai deixar entrar e como a gente vai deixar entrar, está bem em jogo aí, né? uhum, E é essas barreiras inconscientes também que a gente constrói, né? Que é essa coisa que eu te falei do meu amigo, que eu queria muito me abrir para experienciar aquele toque, eu senti
uma barreira interna minha, assim, sabe? Algum lugar dentro de mim estava fechado. Uhum. Você ficou tanto tempo exercitando essa percepção que ela virou um padrão, né, interno. Eu comecei a perceber tudo mediado por esse padrão de proteção. Não, 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 não pode tocar. Não, não, não pode tocar. E aí, isso aí, depois a gente vai ter que tocar muito, talvez, desconfigurar um padrão, né, que ficou impresso ao longo desse tempo, né? Total, tem a ver com a criação de hábito mesmo, né? Percepção é isso, né? As Uhum. percepções vão criando hábitos perceptivos e a gente passa a enxergar tudo com essa lente, Uhum. né? Sim. E o que desconstrói essa lente é justamente o contato com a diferença, o contato com aquilo que te atravessa, que você não tem controle e que a gente está tão empobrecido e restrito, né, nesse momento. Uhum. É, isso é bem interessante de pensar mesmo, né? Desse contato com a diferença que se reduz, ainda mais no mundo de algoritmos, né? Se reduz a um virtual que já tem a criação de bolhas algorítmicas. Mas, voltando a isso que você falou das barreiras, é muito interessante pensar nessas escalas de barreiras, né? Então, desde a membrana celular, então a membrana, essa inteligência da membrana, né? De, de decidir o que entra, o que sai, o que pode entrar, o que pode sair, e nessa escala de pele, enquanto essa membrana, enquanto essa barreira, casa, né? Isso, essa Sim, escala também. sim, totalmente. Essa, Várias essa, escalas, né? De membranas, né? Protetoras, né? uhum. E aí, Dani, a gente pode continuar, acho que é uma pergunta, né, para a gente, como a gente falou no começo, né, se fazer e se perguntar sempre. E eu acho que é um bom momento da gente começar a pensar também sobre. A gente já está falando sobre o processo, na verdade, mas o processo de criação, né, dos vídeos dos Gestos Barreira teve muito a ver com esse lugar, com essas perguntas todas, né, do que a gente Sim, está falando, e tem uma característica de aspectos, né? Porque de fato não é um aspecto, não é né, um modo, acho que são imensos, né? E uhum, aí tem uma questão de uma dramaturgia de lista que possibilita essa abertura, né? Essa organização, essa disposição desses sim, aspectos. E aí sim, essa questão das listas é né, acho que uma escolha super interessante que você traz, que você trouxe para a gente, assim, que já tem muito há um tempo na sua pesquisa, né? Enquanto criadora, sim. coreógrafa. Sim, eu fui entendendo, na verdade, que essa dramaturgia de lista, né, de inventário, de coleção, ele, na verdade, eu acho que é uma espécie de dramaturgia da pergunta, né? Porque quando você lista um monte de coisa, na verdade, pelo menos assim que eu sinto, né? Estou perguntando o que que essas coisas têm em comum, que elas estão aqui nessa lista, né? Então, tem uma pergunta aí sobre o que é comum e o que é diferente, né? Então, também, né, quando você coloca coisas numa lista lado a lado, né, elas têm coisas em comum e também a diferença se acentua porque tem justamente um recorte comum e a partir disso você vê, isso é comum, mas isso é diferente, né? Então tem esse lugar assim que é como é um conjunto, né? É um sistema fechado. Então uma lista é um sistema, aí você naquele sistema aquilo ali é comum, que aí tem a ver com como você nomeia, né? Qual é o critério, qual é a categoria que põe aquilo tudo junto, né? Naquela lista Uhum. e, ao mesmo tempo, quais são as diferenças de cada um dos ingredientes ou dos itens da lista, né?
Então, a gente fez bastante lista, né, nesse processo, Muitas listas. descobrindo justamente que categorias seriam interessantes, né, que estavam presentes nessa pergunta sobre quais são os gestos de barreira, né? Uhum. E a gente chegou em 3 grandes listas, né, que são os 3 vídeos, né, digamos assim, né? Ou 3 Sim. camadas aí, né? Uhum. É, Eu falo, 3 aspectos, 3 recortes. Isso é fantástico, né? Assim, pensar num sistema comum que agrupa diferenças, né? E aí, uhum, acho que uma das perguntas, que foi justamente essa desse primeiro vídeo, a gente vai, né, pode ir falando um pouco sobre cada um, foi justamente, né, uma lista sobre o que há na falta. Na verdade, né, um dos aspectos que a gente reconheceu no processo foi justamente esse da falta, da suspensão, né, das coisas, dos acontecimentos, que estávamos habituados, né, dos encontros, uma suspensão de diversas coisas, principalmente, né, nesse momento, no momento inicial, né, da pandemia, que de repente a gente ainda não havia adaptado certas coisas, né, ainda não adaptamos também muitas, né, mas existem algumas diferenças. E aí tem essa questão da falta, né, de ao invés também da gente, antes de cobrir essa falta, antes de já fazer, como é suspender e reconhecer, né? Então uhum. o que surge Eu me daí. lembro bem desse momento também, né? Que é esse momento inicial do susto, tem um espanto também, né? O que está acontecendo? E de vez em quando ainda me pego nesse Uhum, espanto. Meu Deus! E é esse lugar que te suspende das suas coordenadas habituais, né? Até dos seus padrões perceptivos, justamente. total. Suspende totalmente, e você fica nesse lugar procurando se adaptar, né? Entender e ver aonde que você vai, né? E isso gera um estado, né? E a gente Uhum, ficou trabalhando, esse primeiro vídeo tem a ver com esse estado, né? Um uhum, estado meio de perplexidade, de suspensão, né, de não saber o que fazer, né? Eu me lembro de eu ficar vendo notícias e ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe quanto tempo vai durar, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Então, esse é um gesto também de perplexidade, né? De uhum, susto, de perceber que já não é como era, mas também não saber como vai ser. Então, a gente falou muito desse lugar de falta, né? Mesmo, né? uhum. Do que Durar. sustentar e do que desistir, né? Então esse lugar entre Uhum, a sustentação e a desistência, né? uhum, uhum. Aí, deixa eu ver se tem essa pergunta aqui, tá? Vou mais ou menos acompanhando aqui pelo nosso As chat. perguntas? Mas Ah, tá. qualquer coisa a gente ou eu falo no meio ou eu falo depois. Quem quiser comentar, falar. Bom, aí então, né, tem esse estado, né, entre a sustentação e a desistência. Acho que como um desses aspectos, um desses recortes, um dos aspectos que são reconhecidos, e aí até a gente chegar no momento de olhar para os gestos em si, né? Porque gestos barreiras, na verdade, aqui no Brasil a gente não usou muito esse termo, né? Mas em muitos protocolos internacionais usa-se esse termo, né? Gestos barreiras para os gestos mesmo, né? Devem ser repetidos, né? De colocar a máscara, de lavar as mãos, de passar álcool, de manter distanciamento, de fazer o isolamento social, quase não. É uma lista, né? De gestos, né? Os gestos barreiras. Então, a gente pega um pouco esse termo para ampliar e pensar nele como esse grande guarda-chuva desse contexto, né? Que Sim, envolve também outros gestos. Então, nesse segundo momento, a gente vamos olhar para os gestos em si, né? sim. E gestos que a gente repetiu muito, né? Botou, ainda repete, né? Máscara 500 mil vezes, lavar as mãos 500 mil vezes, álcool na mão, se afastar das pessoas quando chegam muito perto, não pôr as mãos no rosto, etc. e tal, né? E como a gente
observar, isso é um exercício que a gente fez, né? Qual é o pré-movimento, né? O que que tá na base desse gesto, né? Como a gente consegue olhar para eles e vê-los de algum modo diferente, né? Uhum, A gente ficou fazendo aquelas operações, né? De decupar o gesto, né? Decupar ele para ver o, o início dele, né? O pré-movimento, né? Todo o jogo de tensões que às vezes tem, né? E como a gente pode ver ele ou muito lentamente, ou muito rapidamente, ou repetidamente, achando aí estratégias e procedimentos para rever, né? Rever, atualizar o olhar sobre esse gesto, né? Para vê-lo diferentemente, né? Tirar de um automatismo até, né? E ver o que que ele revela, né? Que a gente não está nem conseguindo ver porque a gente está só fazendo, né? No fazer, uhum, então tinha esse lugar, né? O que que esses gestos estão revelando que a gente não está conseguindo ver? Vamos tentar achar, né? O que que eles revelam, né? A gente uhum, brincou muito com os verbos, né? Quais eram os verbos que estavam implícitos neles, né? No sentido de ver quais eram não, quando a gente faz um gesto, né? O que está por trás, né? Na verdade está na frente, mas o que que você não está dizendo sobre, mas está dizendo, né? Ou você não está percebendo, mas está dizendo, que eu acho que é o que é, né? Está dizendo uhum, com o gesto sem se dar conta, né? uhum. E também são gestos que vêm também desse estado de retração, né? São quase gestos para dentro. É, na verdade, isso de sublinhar, de olhar para os gestos, barreiras em si, e também, ao mesmo tempo, expandir também a ideia de barrar, né, para outras partes do corpo e a partir do próprio verbo barrar, né? O Sim, quanto justamente isso que você falou, né, revela coisas do próprio gesto que estão ali, né? Que é uma coreografia de atenção e sim, repetição, né? Uma coreografia sim. cotidiana de atenção e repetição. E é uma super coreografia, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, um coreógrafo que vai lá, vai ficar trabalhando meses com um grupo, vai preparar aquele grupo, né? Com, sei lá, aula de tal dança, de tal técnico, um certo trabalho físico. O trabalho físico aqui é dado pelo acontecimento, a pandemia. Esse trabalho ele já gera um lugar, né? Já gera um lugar de pré-movimento que é coreográfico, que está no gesto, que está na presença, que está na postura, que está no olhar, que está no nosso modo de nos relacionarmos e nos dirigirmos uns aos outros, né? Que é um pouco o que a gente ficou experimentando, né? Como Uhum, é que é, inclusive aqui, né? Como é que é trazer isso para essa relação aqui, né? Com a tela, que é a que temos nesse momento, né? uhum. Experimentar, né? Que barreira se cria, como é que você cria uma barreira, né? Isso, com parte Uhum, do corpo, com a própria presença, né? uhum. E se for pensar, né, nesses gestos, o quanto eles exigem essa atenção e essa recriação de hábito, né? Assim, né, todo mundo deve viver isso, né? Você de repente coçou, encostou, aí não, quanto, né, a gente tem criado, recriado esses hábitos, né, em relação a esses gestos em si mesmo, como a gente já falou, né? Sim, imagina que lavar as mãos nunca vai ser mais lavar as mãos, né? Lavar É. as mãos é outra coisa após a pandemia, né? Virou uma outra coisa, a gente tem uma outra relação com isso, né? Uhum, Desde dos movimentos que se faz, né? Todos esses, né? Até os afetos envolvidos em lavar as mãos, né? Mudou uhum, mesmo. uhum, sim. E aí é uma coisa que entra, acaba indo no automático, né? E aí reparar nisso, sublinhar isso, né? É quase também isso de rever e quase elogiar, revalorizar, na verdade, né? Acho que também a gente teve muito essa. Acho que refletir um pouco sobre isso também, né? É um lugar muito delicado falar sobre isso, tocar nisso, né? Cai, é muito. Muitas vezes cai no julgamento. Agora,
e tem um posicionamento também em relação a isso, né? Como não banalizar, mas nessa intenção de revalorizar, né? Porque também a gente está num contexto que é o tempo todo também isso, né? Essa banalização do, desses gestos de cuidado, né? É uma fronteira delicada, né? Que eu fiquei pensando agora, por exemplo, a questão do cinto de segurança, né? Para a gente ganhar esse hábito, né? Que é um hábito importante de cuidado, de proteção, fazer dele um hábito, né? Também, né? E, de certa Uhum, forma, banalizar, no sentido de torná-lo habitual e banal e automático. uhum, Para pensar, você tem que chegar e lavar as mãos, né? Você pegou em alguma coisa, botou álcool, vira automático, vira banal nesse sentido, né? De uhum. cotidiano e que você não presta mais atenção, não é especial, mas ao mesmo tempo tem a sua função, a sua importância, né? Que não pode ser esquecida, né? Mas é isso, é como assim, todos os gestos habituais, né? Da descarga, né? Uma série de gestos habituais que a gente incorpora na nossa vida, porque eles são necessários aos nossos cuidados com nós mesmos, né? E com os outros, né, que eles entram nesse lugar do gesto automático, totalmente corporalizado, você está ali, está fazendo, você já sabe fazer aquilo de olho fechado, no escuro, né? Fazendo, Virou pensando outra uma coisa. coreografia do seu corpo automática já, né? E a gente incorporou, né? Máscara, o lavar as mãos desse jeito, né? Uma série de outras coisas, né? Que acho que a gente falou, né? Esses recuos, né? Essas relações com as pessoas. Uhum, sim. E aí, pensando, né? Deixa eu ver se tem aqui. Em questões aqui, né? Que ótimo. Gosto dos gestuais de vocês ao falar, muitas mãos mexidinhas no cactus, olhadas para cima e para baixo, moveres de cabeça, olhares, lábios, sons, etc. E aí, uma vez ele falando isso, talvez também a gente repare um pouco mais no que a gente está Realmente, fazendo e foi o que mude a um gente pouco. totalmente, foi o que a gente fez com gestos de barreira, olhar para eles, né, de novo, né? Então aqui agora, né, eu já começo a olhar e performo o meu ato que foi espontâneo antes, né? E agora ele é, de certa forma, atualizado pela minha consciência e tudo mais. Então, isso é um pouco o que a gente buscou fazer, né, para os gestos de barreira, esses gestos que estavam tão automatizados, né, no segundo vídeo, né? Uhum, uhum. Atualizar pela consciência, sim, muito bom. É, Sim, sim, isso. Você ia falar mais alguma coisa? não, e aí estava com vontade de puxar o fio para o Sim, terceiro, puxa, ia puxar, pode né? Que puxar. esse lugar que é assim, esses gestos, né? Que a gente pensou bastante nisso, né? São gestos de barreira e são gestos de cuidado, né? Eles estão cuidando de nós mesmos e dos outros, né? Então, como a gente pode estender isso para outros gestos de cuidado, né? Que sejam gestos, como é que a gente falava assim? Barrar a morte da vitalidade, né? Então, não Uhum, deixar que a gente fique tão envolvido com esses gestos de barrar que barre a vitalidade e o contato mais vital do corpo. Então, era esse terceiro vídeo, era um pouco esse olhar, né, que a gente tinha. Como é que a gente trabalha no resgate da vitalidade, gestos de cuidado, ainda de cuidado, né, mas esse cuidado com a potência vital dos corpos, né? uhum. E aí a gente volta lá para o começo da conversa, né? Como é que a gente não cria esse lugar interno de tanto acachapamento, né? De tanta Exato. restrição, né? Como é que Uhum, mantém a vitalidade, né? E tem uhum, um milhão de
propostas acontecendo online para isso, né? Aulas, práticas, encontros de todo tipo, né? E a gente Uhum. fez também inúmeras listas, né? Sobre como Sim. era para cada pessoa, o que era importante, como a gente falou nesse termo, inclusive, né? Um gesto anticorpo, né? Aquela coisa que te dá uma força, uma vitalidade interna, uma potência para suportar esse tudo que acontece, né? Por dentro, né? De um Uhum. outro modo, né? Então, Uhum. barrando o nefasto e a morte de outro modo, né? No sentido Uhum. de investindo no vital, investindo na potência de vida, né? Uhum. E A a partir gente de... você trouxe, eu lembro no primeiro encontro você trouxe a Audre Lorde, né? Que foi maravilhoso, toda essa ideia do erotismo como essa força vital, né? Uhum. Que É é super isso. lindo. Sim, é super lindo, né? O que ela fala dessa coisa da força do erótico, né? Que o erótico no sentido do estar inteiramente presente no fluir do corpo, né? E habitar inteiramente o gesto. Lindo. E acho que tem muito a ver com que você sempre fala, né? De conferir ao corpo autoridade, né? Ao corpo as sensações, a percepção, né? Essa, essa inteligência, né? De não E aí, deixar de sentir, né? E de estar dentro, habitando esse sentir, né? Eu achei assim, eu não tinha lido Audre Lorde ainda, e quando eu li esse texto, como é que chama? A potência do erótico, o poder do erótico, né? o erótico, usos do erótico, o erótico como poder. É um capítulo dentro do livro Irmã Outsider, da É Audre Lorde. maravilhoso, que é isso, o erótico é isso, é muito mais do que caras e bocas, o erótico é o contato com essa potência de vida de você estar habitando, estar sentindo e habitando esse sentir na sua máxima potência, né? E é isso Uhum. com o gesto, né? Como é que é habitar a máxima potência do sentir de um gesto? É lindo demais, né? A gente vem É para a lindo. dança, né? Também. Não só para a dança, mas na vida, né? Como é que a gente habita a potência máxima do sentir das coisas que a gente, dos gestos que a gente faz na vida, né? Uhum. Sentido que a gente foi buscar essa lista, né? A última Uhum. lista. Sim, tem até tem uma citação dela aqui que ela fala exatamente isso, né? Que você está falando. O erótico não diz respeito apenas ao que fazemos, ele diz respeito à intensidade e à completude do que sentimos no fazer, É que você lindo falou demais. lindamente. Lindo demais. Eu acho que essa é uma sacação assim, né? Porque é isso, Eros é vida, né? Pulsão de vida, de amor e de vida, né? Então é esse lugar de resgatar isso de algum modo. Tem que achar Uhum. os modos, né? Uhum. Que aí tem esse mergulho, tanto interno, né, quanto também olhar para esse entorno, para isso que também é limitador, é limitador ao mesmo tempo, mas como então adentrar isso, né, de outra maneira. Onde que a gente acha, né, essas potências na relação com as plantas, não é à toa, né, que as pessoas começaram a se encher de plantas em casa, de bichos, de adotar bichos, né, uma busca de se relacionar, né, de alguma forma, né, de sentir esse cuidado, essa relação, né, Uhum. dentro de casa. Sim, sim. É... isso é muito louco, né? Porque falar disso também vai transformando, assim, né? Eu me senti, A gente vai se expandir. a gente vai vivificando, assim, né? É super legal pensar nisso, nessas práticas de vivificar, né? De que são para si e o que também é para o outro, né? É, como acho que fazer listas disso também é muito nutre, né? Assim, acho que Sim, são listas infinitas, né? Individuais sim. e coletivas. Uhum, uhum. E a gente falou também muito sobre, nesse momento, né, sobre isso que você acabou de dizer, né? A questão do cuidado de si,
cuidado do outro, cuidado do mundo, né? Essas três instâncias de cuidado, né? Cuidar de si como, em primeiro lugar, né? Trazendo a história lá do avião, né? Primeiro você põe a máscara em si, você tem que estar respirando para poder ajudar a pessoa que está do lado. Você não consegue nem respirar, você não vai conseguir. Então, né, quais suas necessidades para poder resgatar sua força vital para estar com o outro, né, e com o planeta de uma forma mais ampla, né? Uhum. Eu estava vendo uma fala do Cacaverá, maravilhosa, no encontro de antropofagias, que várias universidades aqui do Rio promoveram juntos, antropofagias do corpo. E ele falou, alguém perguntou, nossa, mas o que você acha que a gente estava falando sobre a relação com a Terra, a importância de retomar a relação com a Terra e tudo mais, e alguém perguntou, mas o que a gente pode fazer aqui do lugar de cada um, né? Nesse sentido. Aí ele falou uma coisa, ele falou, a primeira coisa é resgatar a possibilidade da contemplação e do silêncio. Achei tão bonito isso, né? Que é assim, um lugar assim também de resgatar. Ele falou, só assim a gente pode resgatar a possibilidade de entender os próprios padrões que precisam ser recriados, repensados na relação com os outros e com o mundo para a gente sair desse momento, né? Então, assim, é esse lugar de poder se silenciar, né? Entrar num outro lugar consigo mesmo, consigo mesma, para poder olhar diferentemente, né? E rever padrões. Não continuar repetindo, né? Rever e Sim, poder mudar o modo de agir, né? sim. Aí Super depois ele lindo. vai falar de outras coisas também, óbvio, né? Assim, de fazer um esforço, ele falou, fazer um esforço enorme, maior do que você mesmo, para aceitar todas as diferenças, né? Uhum. E ele Sim. falou do cuidado, que eu acho que é um gancho bonito também para a gente trazer essa reflexão aqui. Ele falou exercitar práticas de cuidado que começam com você na sua casa. Claro, cuidando de você, cuidando da sua casa. Como é que você cuida do ambiente? Começa com o seu ambiente dentro, seu ambiente casa, seu ambiente cidade, aquelas velhas camadas que a gente falou, né? O Uhum. ambiente país, ambiente planeta, todos esses ambientes, né, como camadas que são suas camadas, Total. né? Fazem parte de você, estão dentro, né? Assim Uhum. como o dentro está fora, o fora está dentro, né? Uhum. Esse cuidado, né? Que a gente É, também falou bastante, né, sobre isso, né, Cá, nesse sim. último. De como é importante pensar o cuidar, né, nesse sentido mesmo, né? Dessas várias camadas. Vai muito além, né, de algo só, né, de algo só para si, mas a partir disso que você falou, né? Recuperar essa vitalidade, mas essa é quase uma ética do cuidado, né? Estar nessa ética do cuidado. Então, essa fala do Cacau Erasmo tem, acho que muito a ver com isso, né? Exatamente. É uma mesma ética, né? Do cuidar daqui, da sua casa e do cuidar do Exatamente. planeta, né? É, é. É super. Aí é muito legal, assim, né? Acho que é um grande campo, assim, para pensar sobre. Porque acho que é um lugar delicado, complexo e importantíssimo, né? Do cuidado. E aí, eu lembro que você me mostrou essa fala da Dona Haraway, que é muito forte, né? Assim, né, do que é o cuidar. Então, ela fala desse cuidar, de um cuidar que não romantizado, né? Ou melhor, sentimentalizado, ela fala, mas um cuidar que envolve também práticas de controle também, né? Assim, que Era ela bem lindo fala, isso, que naquele Conflict Zones, né, um evento para pensar sobre o mundo de uma forma geral, logo no início da pandemia, e era uma conversa dela com o Bruno Latour.
E lá pelas tantas, né, falando de cuidado, cuidado com a terra, não sei o quê, alguém faz uma pergunta do público, mas qual a diferença entre controle e cuidado? Né? Uhum. Como é que a gente estabelece essa Como sendo uma diferença? linha tênue, né? E aí ela vai falar justamente que uma coisa contém a outra, na verdade, e que essa linha realmente é muito tênue. Aí ela trouxe a etimologia da palavra, né? Que vem, cuidado viria de curare, que vem o próprio curare, essa substância encontrada em uma série de plantas, né? Que é um anestésico, que foi usado depois, foi descoberto pelas populações indígenas da América do Sul e depois foi incorporada na medicina como anestésico, mesmo princípio de anestésico, e que, ela falando, essa etimologia do curar tem a ver com saber administrar a dose, porque nesse caso, a dose é que faz a diferença entre o que é veneno e o que é remédio, né? E ela falou exatamente sobre isso aí que você falou, né? Porque controle e cuidado tem a ver com isso, é a dose. A dose do quanto cuidar pode ser um veneno, um controle que mata, ou um controle também que faz a vida se manter, né? E Uhum. permanecer, Uhum. né? Era mais ou menos Como- isso, né? Sim, é exatamente isso, né? Que é, enfim, ela fala exatamente isso. Práticas de controle também são práticas para nos mantermos vivos. Que se engajar nesse cuidado, né? No cuidar como talvez essa ética, não há como não se engajar nessa dualidade, né? Do remédio e do veneno, justamente do Isso é curar. lindo, né? Porque também a gente pensa assim que muitas vezes para não se envolver em regimes de controle, né? A gente fica achando e aí no que você se retira também da responsabilidade. E eu lembro dela falar sobre isso também. Ela falou sobre o cachorro dela, né? A dona Rara tem uma relação bem conhecida com o cachorro de amor e tal. Que ela falou assim: tem controle aqui nessa relação, não tem como. Quando eu me torno responsável por ele, e tenho, o controle faz parte dessa relação, e Uhum. esse limite é delicado, né? Uhum. E o quanto pensando nisso, pensando nos gestos, né? O quanto a controlar, atualizar, né? Reforçar a questão dos gestos barreira em si, né? Tem a ver com um controle que é vital, né? Uma repetição Exatamente, vital. exatamente. É um controle vital, né? Controle e cuidado vital. Uhum. Tem um trechinho aqui que vou trazer também, só para a gente ir fechando, talvez, e aí quem quiser trazer alguma questão, ou também a gente também pode continuar um pouquinho, mas é um trecho também da Maria Puig de la Bella Casa, que também é uma dessas ecofeministas, que num livro que chama Matérias do Cuidado, e ela fala justamente disso, né? Cuidar não é fundir-se, ele pode ser sobre a distância correta. Cuidar inclui tudo o que nós fazemos para manter, continuar e reparar nosso mundo para que possamos viver nele na melhor maneira possível. Esse mundo inclui nossos corpos, nossos selfies e nosso meio ambiente. Tudo o que buscamos entrelaçar em uma teia complexa que sustenta a vida, sendo o meio ambiente todos os seres, né? É lindo, é lindo. E cuidar não é fundir e tampouco é se isentar, né? Essa que é a questão, né? É Um pouco acidental. uma presença que comporta todas as dificuldades que a diferença traz, né? Também, o encontro com a Uhum, diferença. Porque uhum. muitas vezes é isso, né? No encontro com a diferença, ou bem a gente quer controlar, fazer do nosso jeito, ou bem a gente, então tá, então deixa, Uhum. mas como é ficar, né?
Tá ali Uhum. presente esse lugar, que eu acho que é um lugar também para a gente pensar, né, em termos de mundo, né, mesmo lidar com a diferença, dialogar com a diferença, estar presente. Como ficar na diferença. Ela tem essa frase, né, também, que é stay with the problem, né? Que é essa, Uhum, total. ficar com o problema ali, né? A dona Haraway, né? Uhum, É, é. é. Ai, nossa, tão bom. Vivificou aqui para mim. Ótimo, também. É, As conversas são boas, né, Camila? A gente vai indo assim, vai se nutrindo, é bem gostoso, que vai isso, vai dando esse erotismo total, sim, sim, são muito nutritivas. Aqui tem uma colocação. do Essa Paulo. questão histórica do Paulo, essa questão histórica da dose é esclarecedor, lindo, fundamental, vital, bonito. E lá antes a Candice escreveu celular que está dentro e ao mesmo tempo o aparelho que já é corpo. O aparelho, né? A palavra celular que chama para dentro e desse dispositivo tão presente em nossas vidas neste momento de pandemia. Total. Não tinha pensado nessa relação celular. É, totalmente, totalmente. É. É nesse sentido, assim, essa relação dentro e fora e tudo, eu fiquei pensando numa coisa muito linda que são uns filminhos, umas animações que o Núcleo de Estudo Selvagem está fazendo, né, sobre a coordenação do Ailton Krenak e da Ana Sim. Dantes, e eles Uhum. acabaram de lançar uma que chamam Flechas Selvagens, acabaram de lançar uma que é maravilhosa, que faz justamente essa costura dentro e fora, né, a célula de dentro do corpo, essa coisa que existem trilhões dentro da gente, e a célula do mundo, né, esse lugar aí. Ai, boa, Cuidar de maravilhoso. dentro, cuidar de fora, cuidar de dentro, cuidar de dentro, cuidar de fora, esse lugar dentro fora aí. Uhum. Nesse corpo coletivo, né? Ah, Uhum. muito legal se lembrar disso mesmo, né? É uma série, né? E acho que foi lançada essa semana a primeira, né? O Instagram, YouTube do Selvagem, Ciclo de Estudos Selvagem. Uhum. É muito Sim, bonito. sim. Ah, e aí acho que queria um pouco também queria convidar todo mundo assim para semana que vem a gente lança os vídeos. Finalmente! Super finalmente, assim, foi um processo, né, muito intenso, assim, porque a gente começou logo no comecinho de janeiro a trabalhar, ensaiar todos os dias nesse processo criativo, né, um trabalho que surgiu agora, a gente não é uma adaptação de outro trabalho que existia, e feito totalmente, né, de maneira remota, e havia uma expectativa de que a gente conseguiria gravar num certo distanciamento, em algum lugar, em algum momento, e a gente se deparou muito também com essa questão de como de como essa mediação coreografa também as nossas coreografias, várias camadas coreográficas, né? E aí a gente, né, em plena fase emergencial, a gente adiou muitas vezes, assim, o projeto e conseguimos agora, a gente fez a captação totalmente dentro de casa, cada uma fez a sua gravação, a gente, né, tá nesse processo da edição e a gente vai lançar semana que vem, com essa parceria também com a Poieses, as oficinas culturais Oswald de Andrade, que têm sido maravilhosas, assim, grandes parceiras nesse momento para todos nós artistas. E isso, estão todos convidados. Oba! Que dia que é? Fala aí de novo. É, quarta, quinta e sexta, que é dias 19, 20 e 21 de maio, às 20 horas, pelo YouTube também aqui das oficinas culturais. A gente vai fazer o lançamento todos os dias, a gente vai exibir os 3 vídeos. E no terceiro dia, na sexta-feira, a gente vai fazer um bate-papo depois dessa exibição. Então,
super convidados também para a gente bater um É. papo, vendo e, né, assim, costurando também com toda essa conversa super fértil, Dani, muito, muito maravilhoso conversar com você. Delícia, Camila. Também adoro conversar com você. A gente vai indo, vai indo, vai indo. Sim, eu sinto que tem uma generosidade assim, né, no seu olhar que eu fico super feliz de estar publicizando aqui, através dessa conversa. Então, eu acho que é isso. Ah, bom, na verdade, quem quiser acompanhar também um pouco mais informações sobre o projeto, tem o Instagram, que é laboratório, @manuseio coreográfico. A gente vai lançar também um site com vários materiais, com referências, com vários materiais de processo que falam muito, né, também sobre Sim. as coisas. E aí a gente vai divulgando por lá. Então, quero agradecer muito, Dani, muito imensamente, maravilhosa, Obrigada, querida, por essa esse encontro. conversa, sim, esse encontro. Agradecer Oficinas Culturais, mais uma vez, né, por esse espaço. E agradecer todas as pessoas presentes. Muito bom ter, assim, né, poder trocar. Então, agradeço demais. E é isso, a gente vai disponibilizar, o vídeo vai ficar disponibilizado no YouTube, a gente vai também, né, para continuar também difundindo tudo isso, espalhando tudo isso. Então tá, queridona. Beijo, beijo para todas as meninas da equipe. Sim, é importante eu falar isso também, A né? Rebeca estava aqui, É, Rebeca, tem uma equipe enorme, maravilhosa. Candice, A Candice Didonê, nossa dramaturgista e colaboradora artística, Rebeca Tadielo, Naira Gascon, Letícia Nai, Trovilho, criadoras e performers desse trabalho. A gente fez esse trabalho muito, muito junto, muito no diálogo e na parceria. Nossa produtora, Cristiane Klein, querida, maravilhosa, né, que também faz tudo isso acontecer de maneira incrível. Wesley Mendes também, que fez a produção junto com a Cris. A Júlia Teles, que está trabalhando agora na a criação trilha também sonora. da trilha sonora e finalização de som. Muito sensível, né? Bruna Lessa e Bruta Flor Filmes na edição dos vídeos e na montagem, uma consultoria de vídeo, né? Consultoria de imagem. Enfim, uma arte gráfica maravilhosa também da Maria Carolina Marque, Vitor Dumont, uma assistência das redes sociais. E a equipe, o Estúdio Pavio fazendo esse site que a gente vai lançar e também tá super interessante. É isso. Queria passar por todo mundo, já que você falou, né? Uma equipe muito maravilhosa. Ai, Tá bom. Então, um então, grande, grande beijão. beijo, Beijo, Dani. beijo, Boa noite querida. a Até o todos. lançamento, então. Até Até. o lançamento. Tchau, Boa noite tchau. a todas.